Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 30. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, lembrando que vai ajudá-los a responder as atividades e também a fixar melhor o conteúdo, a partir do momento que você faz essas anotações. Então, por favor, não deixem de ter em mãos esses materiais e vamos, dar sequência à nossa aula. A gente vai continuar conversando sobre as regiões geoeconômicas, vocês lembram? Hoje é a nossa aula de número 2 sobre o tema. Então, o nosso objetivo continua sendo o mesmo, que é classificar as regiões geoeconômicas do Brasil. Então, a gente já viu o complexo regional ali do Nordeste, na nossa aula passada. Então, só para a gente relembrar aqui o que são, esses critérios ali de regionalização. No Brasil, a regionalização mais popular é a chamada macro-regiões brasileiras, no qual o país é dividido em 5 regiões, que a gente já conhece, que é o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, é a classificação oficial do IBGE. A outra forma de regionalizar é a regionalização geoeconômica ou os complexos regionais da Amazônia, do Nordeste, que nós já estudamos na nossa aula passada, e do Centro-Sul, os quais, relembrando vocês aqui, eles não seguem as fronteiras estaduais. Então, alguns estados vão estar como um todo, dentro desse complexo, e alguns outros vão pegar um pedaço no complexo e o restante em outro, Por quê? Porque as suas características em comum estão ligadas aos aspectos naturais e socioeconômicos, dentro de cada um desses complexos. Então, é isso que une, essas regiões dentro de um complexo só. Então, os complexos regionais aqui na Amazônia, do Nordeste, que nós vimos na aula passada, lembrando que, por exemplo, Minas Gerais aqui. O norte aqui de Minas Gerais, ele pertence então ao complexo regional do Nordeste e o restante ao complexo Centro-Sul aqui. Mato Grosso também, aqui a gente tem o Tocantins também, que é dividido entre 2 complexos, então esses complexos não seguem as fronteiras estaduais. O complexo regional da Amazônia, então, vai ser o nosso tema de hoje. Ele, considerando o povoamento do território desde a colonização europeia ali, a Amazônia teve uma ocupação bastante tardia, em comparação às demais regiões. Lembrando, agora trazendo aqui algumas aulas anteriores em relação à ocupação do território brasileiro como um todo. Vocês lembram que a ocupação ela começou pela faixa litorânea e, como nós vimos e reforçamos na aula passada, o complexo regional ali do Nordeste, foi a primeira área habitada e por muito tempo foi a principal área, tanto política quanto econômica do nosso país. A partir do momento que houveram descobertas de outras riquezas no território e para que os portugueses eles também pudessem manter essa ocupação do território como um todo, eles precisaram adentrar mais ao interior. E como o complexo regional da Amazônia, ele está longe aqui do litoral, ele é uma área mais de interior, então essa ocupação ela foi tardia, em relação a outras regiões ali. O complexo regional da Amazônia é o maior, em território ali, mas ao mesmo tempo ele é o menos populoso de todos os 3 complexos. Esse contraste ele ocorre em função das vastas áreas de mata, a gente tem ainda bastante preservação, em relação à mata ali no complexo regional da Amazônia, o que dificulta, a ocupação pela população, da área florestal ali preservada. Uma significativa parcela da população desse complexo reside nas capitais, Belém e Manaus. Então, o principal volume de pessoas residindo vai ser nessas capitais, Belém e Manaus. E, em relação à ocupação, a gente já viu isso também, É uma região que ela não é tão ocupada justamente por isso. Tem rios, a gente tem bastante rios que cortam ali essa região em relação à mata, que ainda existe em uma grande quantidade. Então, em relação a esse tipo de
de característica ali da região, ela não permite uma ocupação mais intensa, como ocorreu e como ocorre numa faixa mais litorânea do país. Então, esses estados aqui são os que compreendem a região amazônica aqui. Então, o Amazonas, Pará, o Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, a região centro-oeste do Tocantins, aqui ó, que a gente viu, a porção centro-norte do Mato Grosso, aqui também, ó, Mato Grosso aqui, e a faixa oeste do Maranhão também, aqui ó, do Maranhão. Então, esses últimos aqui são estados que pertencem a mais de um complexo. A partir da década de 60, ali de 1960, os governos, né, até então ali, implantaram projetos nessa região ali, nesse complexo regional. Por exemplo, instalação de empresas agropecuárias, empresas de mineração, o que incentivou então a ocupação e a integração da região amazônica ali à economia do restante do país. Por ser uma área mais isolada, né, não existia até então a questão de transporte também escassa. Hoje em dia, se vocês procurarem lá no Google, jogarem no Google Transamazônica, vocês vão ver ainda existe uma dificuldade, né, em relação ao transporte naquela região, né? Mas enfim, era pior ainda décadas anteriores. Então, os governos eles passaram a buscar incentivos para que essa região ela pudesse se desenvolver e pudesse, né, integrar a sua economia com a do restante do país. Foi criada também com isso a Zona Franca de Manaus, na capital do estado do Amazonas, ali, Manaus, né, onde se desenvolveu um polo industrial produtor de bens de consumo duráveis, principalmente eletroeletrônicos. Então, a gente já conversou, né, em alguma aula anterior ali sobre o polo industrial de Manaus, né, vocês lembram dessa figurinha? Talvez vocês, em algum eletrodoméstico, eletroeletrônico, na casa de vocês já possam ter visto, né, esse símbolo aqui. Então, foi produzido no polo industrial de Manaus, essa região aqui. Então, para que se pudesse integrar essa região à economia do restante do país, então foram criados esses incentivos e, dentre eles, esse polo industrial de Manaus. A Zona Franca de Manaus, né, ali esse polo ali, é controlado pela SUFRAMA, tá? É um órgão do governo federal, criado junto com a própria Zona Franca ali, nessa região ali de Manaus, o que visava incentivar o desenvolvimento econômico na Amazônia Ocidental. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 por uma lei ali, e tendo 3 polos diferentes, 3 questões ali produtivas diferentes. O primeiro dos polos ali dessa Zona Franca, quando nós falamos Zona Franca, nós estamos nos referindo a uma região que tem algum tipo de incentivo. Então, vai ter alguma isenção de imposto, o governo vai incentivar com relação a colocar dinheiro para que aquilo funcione, então vai ter algum tipo de incentivo ali. O primeiro, né, desses polos da Zona Franca é o polo comercial. Foi o primeiro de grande relevância, o primeiro a se desenvolver de forma expressiva ali, especialmente antes da abertura econômica do Brasil, que aconteceu ali na década de 90, né? Sendo o principal canal de importação e exportação de produtos para o mercado brasileiro até os anos 80. Então, até essa década foi criado esse polo ali, essa Zona Franca, com esse polo comercial ali, e ele foi um ponto bem importante para o Brasil nessa questão de importação e exportação até os anos 80. Hoje em dia, né, com a economia aberta que a gente tem, né, o Brasil faz essas trocas comerciais, né, com vários países do mundo, então é uma economia aberta ao mercado internacional. O polo que sustenta a Zona Franca de Manaus é o polo industrial, que tem, né, diversos tipos de redução de impostos, até isenções, que é o que eu acabei, né, de conversar com vocês, que Zona Franca vai se relacionar a isso, algum tipo de ajuda ou isenção de imposto, né, diminuição, redução de imposto, isenção para as indústrias que ali se instalarem. Então, é um incentivo, né, que existe para que as indústrias elas se instalem naquele local, gerem emprego, elas faturem e façam com que aquela região ela possa se desenvolver e estar, né, em relação à competitividade com as demais regiões, ela possa acontecer.
ainda o polo agropecuário, né, existente lá, voltado principalmente para a agricultura de subsistência, com os excedentes, né, vendidos dentro da própria cidade de Manaus. Então, essa agricultura de subsistência é o quê? É produzir para si, para que você possa sobreviver com aquilo que você está produzindo. E o excedente, ele é vendido ali dentro da própria cidade. Então, são esses os três polos. O polo comercial, que foi, né, a princípio ali até ali, os anos 80 foi o principal em relação a essa troca comercial do Brasil com os outros países. Depois, hoje em dia, é o polo industrial, né, com aqueles produtos eletroeletrônicos ali, bens duráveis. E a gente também tem, só que em menor expressão, o polo agropecuário. Então, aqui, ó, o polo industrial de Manaus, ele é uma região que vem crescendo. Então, o industrial aqui, produção, tá bom? Ó, faturamento no mês de janeiro em bilhões. Então, isso aqui é do governo federal. Ele foi um gráfico do governo federal, é recente, ó. Esse ano ainda não terminou, né? 2021 não terminou, mas em relação aos anos anteriores, ó, é o ano em que o polo mais cresceu, mais faturou, né? Então, é um polo tá numa crescente, né? Ele está produzindo cada vez mais. Fora da Zona Franca de Manaus, a gente tem alguns outros destaques econômicos ali, que é a produção do açaí, do palmito, né? Bem como a extração de outros insumos vegetais e minerais, né? Bauxita, no Pará, que é o mineral usado na produção do alumínio. Além disso, a gente tem um destaque para o ecoturismo dentro da própria floresta amazônica. Então, além dessa região ali mais industrial, desse complexo, esse polo industrial ali, a gente tem o aproveitamento do ambiente, né, em si, né? Essa extração vegetal, esse ecoturismo, ali as pessoas conhecendo aquela região, né? A região também é vista como uma importante área de expansão de fronteira agrícola, o que pode agravar o desmatamento da floresta amazônica. Então, aqui é um ponto bem polêmico em relação ali à Amazônia, essa expansão da fronteira agrícola. O que é essa expansão? A gente tem aqui, né, essa fronteira agrícola já consolidada, que são aqui regiões, né, que já produzem, né, em relação à agricultura, e aqui a gente tem a expansão, ó, essa expansão para esse complexo aqui. Só que lembrando que essa região é a região amazônica, então é uma floresta, né, que é importante, né, para o nosso pro ecossistema brasileiro como um todo, né, em relação à regulação climática, em regulação de chuvas e tudo mais. Então é uma região bem importante e existe essa expansão da fronteira, o que gera um certo debate, né, até que ponto é possível explorar, né, a agricultura nessa região aqui, sem que haja esse desequilíbrio, né, do que já existe ali. E entre os recursos hídricos se destacam os grandes rios, como o Rio Amazonas, que recebe esse nome a partir do encontro do Rio Negro e do Rio Solimões aqui. Então, a partir do encontro desses dois rios, ele passa a ser o Rio Amazonas. Os rios, né, são abundantes na região e servem como fonte de renda e como meio de transporte também, né, sendo essa navegação fluvial bem comum na área. A gente acaba até escutando na mídia, às vezes, acidentes, né, com essas embarcações super lotadas, né, que acabam afundando ali devido ao peso, a muitas pessoas ali buscando esse meio de transporte. Então, a navegação fluvial, a navegação nesses rios, ela acontece de forma bem intensa. Lembram que no começo eu comentei com vocês ali em relação ao desenvolvimento da região devido à falta de estradas e tudo mais? Então a população ela precisa se adaptar. O brasileiro é um povo que se adapta muito facilmente. Então eles encontraram nessa navegação fluvial uma maneira, né, de se deslocar. Só que às vezes acontecem acidentes, como acontecem em vias, acontecem ali nos rios também, devido a essas embarcações às vezes não estarem bem equipadas, né? Elas estão em condições mais precárias, o excesso de pessoas, né, as utilizando também, a gente acaba ouvindo, né, na mídia ali esse tipo de acidente que acaba acontecendo. E aqui na imagem a gente tem
O encontro dos rios, então o Rio Negro e o Rio Solimões, ó, é o encontro das águas. E a partir do momento desse encontro, se torna então o Rio Amazonas. Grande parte, né, do aproveitamento econômico dessa região ali e da expansão da sua ocupação provocou a devastação de grandes extensões de florestas, ignorando ou degradando o modo de vida dos povos tradicionais, né, que habitam ali. A gente tem a incidência de muitos povos tradicionais, como os indígenas, os ribeirinhos, os seringueiros, que são também chamados os povos da floresta. Lembrando que nós já vimos, né, em relação ali aos povos tradicionais ali, então ali nessa região amazônica onde a gente mais tem, né, incidência desses povos tradicionais, dentre eles esses aqui, ó. Então a navegação fluvial, ó, ela é feita desde muito cedo, as crianças já aprendem como utilizar o rio como meio de transporte e volta mais uma vez ali com relação a esse aproveitamento econômico da região, até que ponto é possível, né, explorar a região sem que os modos de vida desses povos originais, sem que a floresta ela não perca, né, a sua essência, não perca a sua função em relação ao restante do país. E é isso, pessoal. Hoje nós vimos então o outro complexo, então já vimos o do Nordeste e o complexo amazônico hoje. Na próxima aula a gente vai abordar o último desses complexos, né, o que ficou ali. Não deixem então de revisar aqui esse material. Espero que vocês tenham anotado tudo o que foi necessário. Se vocês ficaram curiosos e querem buscar mais informação, busquem, né? Mais uma vez eu repito, não se restringam apenas ao que a gente conversa aqui. Busquem mais informações também. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!